Olá, amadas. Sejam todas muito bem-vindas ao Seminário Filhas da Promessa. Meu nome é Helena Vasconcelos, sou casada com Wilson Vasconcelos e nós somos pastores aqui em Curitiba, na Igreja Missionária Vale da Bênção. Também servimos ao Senhor, num seminário chamado Oficina da Alma, Ministério Oficina da Alma, dentro de Jocum, em Almirante Tamandaré, que é a região metropolitana de Curitiba. E é uma honra receber vocês, que vocês sejam abençoadas como eu tenho sido abençoada nesses dias e que nós possamos juntas crescer em conhecimento e em graça diante do Senhor. Hoje é a nossa quarta aula e nós estaremos falando sobre a vida de Moisés, obediência parcial. Então nós conhecemos a história de Moisés e sabemos, que Moisés é um homem que foi conhecido pela sua mansidão, por ser realmente assim uma pessoa tranquila, que conseguiu levar o povo de Israel libertando do Egito, e ele conseguiu passar assim, com maestria por tanta murmuração, tanta reclamação daquele povo. Mas, em um determinado momento da sua vida, Moisés, assim como eu e como você, perdeu as estribeiras e, devido à sua ira, naquele momento, ele obedece parcialmente uma ordem que o Senhor tinha lhe dado. E isso lhe custou muito caro. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, Obediência parcial, quando nós permitimos que a ira piedosa se torne em impiedade. E essa história de Moisés está lá no livro de Números, capítulo 20. Então, eu gostaria que você lesse comigo, que acompanhasse comigo. No primeiro mês do ano, toda a comunidade chegou ao deserto de Zim e acampou em Cádiz. Enquanto estavam lá, Miriam morreu e foi sepultada. Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: se ao menos tivéssemos morrido com nossos irmãos diante do Senhor, por que vocês trouxeram a comunidade do Senhor até este deserto? Foi para morrermos junto com todos os nossos animais? Por que nos obrigaram a sair do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Esta terra não tem cereais, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão se afastaram do povo e foram até a frente da tenda do encontro, onde se prostraram com o rosto em terra. Então a presença gloriosa do Senhor lhes apareceu. Você e Arão peguem a vara e reúnam todo o povo. Enquanto eles observam, falem aquela rocha ali e dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor e, em seguida, ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha. Ouçam, seus rebeldes, gritou Moisés. Será que desta rocha teremos que tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou muita água. Assim, toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar a sede. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar a minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Por isso, aquele lugar ficou conhecido como Meribá, pois ali os israelitas discutiram com o Senhor e ali ele mostrou sua santidade entre eles. Amadas, essa história ela nos mostra, como muitas vezes a ira vem sobre as nossas vidas, como veio sobre Moisés, a ira piedosa, ela é uma emoção que pode ser experimentada por qualquer cristão, quando se vê diante da injustiça e do pecado que são cometidos. No entanto, quando essa emoção ela é mal direcionada e usada de uma forma impiedosa, muitas vezes isso traz muitas consequências. A ira piedosa ela é uma emoção que surge quando nós testemunhamos realmente essa injustiça, o pecado sendo cometido, assim como Jesus passou por isso quando ele chega no templo e ele vê as pessoas vendendo e usando o templo como realmente esse mercado.
aquela ira veio sobre ele, porque ele estava vendo sendo profanado a casa do Senhor. Então a ira piedosa, ela é diferente da ira mundana, porque a ira mundana, né, a ira do mundo, ela é egoísta e ela busca vingança. Mas a ira piedosa, ela é motivada muitas vezes para uma ação justa e corajosa, mas nós precisamos aprender a controlar isso com sabedoria e pelo amor de Deus, né, e a Deus. Então Tiago, no capítulo 1 do livro de Tiago, ele diz assim: todo homem deve ser pronto para ouvir, lento para falar e lento para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Em Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27, diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, muitas vezes, nós estamos usando, né, a ira piedosa de uma forma impiedosa. E quando nós fazemos isso, nós podemos nos tornar arrogantes e orgulhosos, achando que nós estamos agindo em nome de Deus, quando, na verdade, nós estamos agindo nos nossos próprios interesses egoístas. Então, usar a ira piedosa dessa forma impiedosa, ela pode nos levar a julgar e condenar os outros, em vez de mostrar-lhe o amor e a misericórdia de Deus. Então, nós vemos Moisés fazendo isso, né? Quando ele se ira de tal forma, realmente, assim, a ira dele era justificável? Era. Aquele povo estava ali reclamando, murmurando, Deus estava dando pão, Deus estava dando água, Deus estava cuidando de dia, cuidando de noite, aquele povo só murmurava. Então a ira dele, ela realmente assim, dava para entender. Só que ele usa isso de uma forma assim tão impiedosa naquele momento, que ele chama seus rebeldes. O que vocês querem que eu faça? Então naquele momento ele está julgando e condenando o povo, ao invés de mostrar a misericórdia de Deus. Então é isso que acontece quando nós nos deixamos levar, deixamos que as nossas emoções falem mais alto. Então em Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 5, diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então Moisés, ele julga tanto aquele povo, que também depois ele é julgado por Deus. Então, assim, nós precisamos ter esse cuidado, nós precisamos sempre nos lembrar, né, que a ira piedosa, ela é uma emoção, mas que deve ser controlada com sabedoria, com amor, né, de Deus. Então, quando nós testemunhamos a injustiça e o pecado, nós devemos orar realmente por sabedoria e discernimento sobre como nós devemos agir. Porque se nós não agirmos com amor e com misericórdia, nós vamos trazer condenação e julgamento para as pessoas. Então nós precisamos nos lembrar que Deus, ele é o juiz final. E a nossa responsabilidade é amar e servir as pessoas. Então nós devemos sim mostrar o pecado, mas de uma forma assim que realmente não venha trazer condenação. Né? Então a ira piedosa é essa emoção que surge diante dessas injustiças, mas que ela precisa ser direcionada de uma forma justa e corajosa, de acordo com a vontade de Deus. Essa reação nossa de indignação diante do mal, muitas vezes levam pessoas a terem atitudes que podem trazer muitas consequências para a sua vida. Mas nós precisamos entender que a nossa atitude como cristão deve ser corrigir a situação e proteger as pessoas vulneráveis. Né? Não perdendo o controle, agindo de uma forma que não prejudique ninguém. Então nós devemos ter sabedoria em como agir nessas situações. Então a ira piedosa, ela é baseada num senso de justiça e ela é guiada pelo amor e pela misericórdia de Deus. Então é muito importante a gente entender que a ira também ela é um aspecto importante da santidade de Deus. Deus também se indigna diante do pecado e da injustiça, mas ele é misericordioso, né? Ele é amoroso com as pessoas. Então pensa se Deus agisse conosco como Moisés agiu com aquele povo, né? Não sobrava não sobrava ninguém, porque apesar de Deus se irar muitas vezes, né? Eu acho que Deus respira fundo para não nos matar. E acho que, assim, a intenção de Moisés naquele momento, se Moisés pudesse realmente, acho que ele tinha pego essa vara e tinha descido no povo,
porque ele estava tão indignado, né? Seus rebeldes, como é que eu vou tirar a água dessa rocha, sendo que Deus havia dito para ele que isso aconteceria. Então, a ira, nós precisamos tomar muito cuidado. Então, nós devemos agir realmente com amor, com misericórdia, mostrando às pessoas o amor de Deus, ao invés de julgá-las e condená-las, né? Então, nós precisamos entender isso, queridas, e realmente, assim, buscar o coração de Deus, porque senão nós vamos entrar numa vida de frustração. Amém? A Bíblia, ela vem nos apresentando assim diversos exemplos, né, de homens e mulheres que experimentaram a ira de uma forma inadequada, sofrendo as consequências das suas ações. Então, o nosso caso hoje, né, o nosso exemplo hoje é a vida de Moisés, né, que foi chamado, né, um homem muito usado por Deus, que foi chamado para libertar o povo da escravidão do Egito, mas ele teve a sua vida pessoal, né, prejudicada pela falta de controle emocional. Então, a frustração, queridas, é uma emoção natural, que ela surge quando algo que nós desejamos ou esperamos não acontece da forma como nós gostaríamos. No entanto, se nós não soubermos lidar com esta emoção, nós podemos nos tornar pessoas irritadas, nervosas e até mesmo pessoas agressivas. Então, a história de Moisés, ela nos mostra como a frustração pode ser perigosa e nos levar realmente a cometer erros graves. A frustração de Moisés, ela era compreensível, né? Porque, gente, ele estava lidando com um povo difícil, né? No meio de um deserto, enfrentando dificuldades e pressões constantes, né? Então, assim, a gente sabe que realmente a frustração dele era compreensível. Dava para entender o porquê dele ter tido esse tipo de reação. Porém, essa reação dele de impaciência e desobediência às instruções de Deus acabou custando muito caro para ele e para Arão. Então, nós precisamos entender que nós precisamos realmente assim escolher ter o autocontrole. Porque Moisés poderia ter feito isso. Ao invés de ceder, né, à ira, ele poderia ter escolhido exercer o autocontrole. Então, a Bíblia, ela nos ensina que o autocontrole é uma virtude que é muito importante e que deve ser cultivada nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele nos diz que Deus, ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de autocontrole, em 2 Timóteo 1,7. Então, Moisés, como ele estava tão irritado com a murmuração daquele povo, ao invés de falar com a rocha, ele bateu nela 2 vezes com sua vara. Deus repreendeu, né, Moisés e Arão, dizendo que eles não entrariam. Então, apesar de Moisés ter tido boas intenções, repreender o povo contra a murmuração, a sua frustração e a sua raiva tiveram muitas consequências. Então, como é que nós podemos lidar com essa frustração nas nossas vidas? Porque nós precisamos entender que, em primeiro lugar, a frustração, ela é uma emoção, né? Ela é normal, ela é natural, é perfeitamente normal nós nos sentirmos irritados ou frustradas em certas situações. No entanto, nós precisamos aprender a lidar com essa emoção de uma maneira saudável e construtiva, né? Porque se eu me deixar levar pela frustração, vai acontecer comigo o que aconteceu com Moisés. Então, uma lição importante que nós podemos aprender com essa história de Moisés é que nós devemos confiar em Deus, buscar a orientação dele em todas as situações. Quando nós realmente nos sentimos frustradas, irritadas, nós devemos buscar em Deus, pedir ajuda e orientação do Senhor. Nós precisamos aprender a controlar as nossas emoções, a evitar essas reações impulsivas que podem nos levar realmente a termos consequências negativas. Então, a frustração, ela pode nos levar ao desânimo, a frustração pode nos levar à falência de continuar tentando, né? E ela também pode nos levar a esses acessos de raiva, de ira, de cólera. Então, nós precisamos aprender a lidar com a frustração, porque assim, todas nós passamos por momentos de frustração. Nem tudo que nós queremos acontece da forma como nós queremos. Nem tudo na nossa vida vai acontecer como nós planejamos. E nós temos que estar abertas realmente a entender isso e ter o autocontrole. Não, peraí, não aconteceu, tem que ter um plano B. Eu preciso sempre ter um plano B, ok?
Então, existem, queridas, pessoas que elas recebem realmente uma quantidade considerável, né, de graça divina nas suas vidas, porém elas não conseguem exercer controle sobre si mesmas. Então nós vemos que Moisés era essa pessoa, ele recebeu assim uma graça sobrenatural, um líder nato, uma pessoa, né, que a palavra diz que Deus falava com ele face a face, era uma pessoa que tinha assim, uma graça divina sobrenatural, mas que não conseguiu conter a sua raiva, né? Embora essas pessoas elas possam ter realmente sucesso nos seus ministérios, né, por um tempo, geralmente as suas vidas pessoais, os seus trabalhos ministeriais acabam em fracasso, né? Se nós não possuímos um caráter sólido, tanto nos nossos lares quanto nos nossos ministérios, alcançar o sucesso será uma tarefa muito difícil. Porque, assim, infelizmente, a gente conhece muitas pessoas que vivem de aparência, né? Elas aparentam ser uma calmaria, alguma coisa, mas dentro das suas casas, junto com as pessoas que elas convivem, elas são explosivas, elas são pessoas realmente assim, que não conseguem se conter, que não têm domínio próprio. Então, assim, eu sempre falo que se você quiser conhecer uma pessoa, pergunte para quem convive com ela, 24 horas por dia, seu marido, seus filhos, eles vão dizer quem você é, né? Então, a unção de Deus, ela é muito valiosa na vida de um cristão. Nos capacita para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Entretanto, queridas, a falta do autocontrole pode levar a sérias consequências, especialmente quando essa pessoa é um líder, né, espiritual. Então, o caráter é uma das coisas mais importantes que um cristão deve desenvolver. Sem um caráter sólido, nós não podemos ter uma vida plena, uma vida frutífera para Deus, porque vai chegar um determinado momento que as pessoas vão olhar para nós e ninguém vai querer estar junto conosco, porque nós estamos sempre explodindo nos momentos de frustração, no momento que não acontecem as coisas como nós queremos, nós vamos explodir em acessos de ira, nós vamos trazer julgamento, trazermos críticas, e isso não é legal. Então Moisés, ele foi chamado por Deus para liderar, né, esse povo, para libertar esse povo, e ele realmente foi um grande líder e um grande profeta. Ele teve um papel fundamental na história do povo de Israel. No entanto, Moisés também tinha esse temperamento explosivo. Nós vamos ver lá no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 12, onde ele mata um hebreu, ele mata um egípcio, né? Ele mata um egípcio, ele viu lá o egípcio batendo em alguém do seu povo e ele vai e mata, né? E isso lhe custou muito caro, ele teve que fugir do Egito, ele passou 40 anos, né, vivendo numa outra terra como fugitivo, porque a ira dele naquele momento trouxe essa consequência. E no texto que nós lemos, né, em Números 20, Moisés ficou tão irritado com o povo de Israel que desobedeceu a Deus e acabou perdendo a oportunidade de entrar na terra prometida. Nossa, pensa, todo o sonho, 40 anos, e agora não vai entrar mais. Por quê? Por causa da sua ira. Você não me obedeceu, né? Então nós podemos ver que Moisés ele tinha essa grande responsabilidade, um ministério bem sucedido, mas o seu caráter ele ainda não era sólido o suficiente para controlar a sua raiva e a sua impulsividade. O próprio Deus teve que lidar com Moisés para moldá-lo e desenvolver o seu caráter. Então nós vemos lá em Êxodo capítulo 33, do 18 ao 19, Moisés pedindo para ver a glória de Deus, né? E Deus responde: eu farei passar por você toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tive misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. Aqui nós vemos que Deus estava dizendo para Moisés que a graça dele era suficiente para moldá-lo e transformá-lo. Então, nesse momento, né, nós vemos Moisés sendo realmente transformado. Então, assim como Moisés, nós precisamos permitir que Deus trabalhe no nosso caráter para que nós possamos ter sucesso nos nossos ministérios, nas nossas vidas pessoais. Nós precisamos reconhecer que nós não podemos fazer isso sozinhas e que precisamos da ajuda de Deus para desenvolver um caráter sólido, um caráter resistente, um autocontrole, né? Nós precisamos ser humildes para reconhecer diante do Senhor as nossas fraquezas e pedir que Deus venha nos ajudar a superar isso e permitir
que ele faça isso, porque muitas vezes nós pedimos para Deus, mas nós não permitimos que ele o faça, né? Nós continuamos agindo sempre e da nossa maneira e sempre dando a mesma desculpa, eu sou assim mesmo, eu não consigo me controlar. Então nós não permitimos que Deus faça, porque quando nós permitimos, Deus vai fazer. Então nós precisamos nos esforçar para sermos fiéis e obedientes a Deus em todas as áreas. Para que nós possamos refletir realmente a imagem de Cristo no nosso caráter. Então, a história de Moisés, a vida dele, nos ensina a importância realmente de nós termos esse caráter firme, forte, né? Nós não podemos apenas depender das nossas habilidades, dos nossos talentos, mas nós precisamos buscar a ajuda de Deus para nos transformar, para nos moldar. Então, quando nós permitimos que Deus trabalhe no nosso caráter, então ele pode nos levar a um nível mais alto. Então, quando nós falamos do pecado de Moisés, a gente se questiona, né? Mas por que Deus disciplinou Moisés assim de uma forma tão dura? Se tudo que ele fez de errado foi ficar um pouco irado, né? Nossa, porque aí você para e pensa, nossa, aquele povo, acho que até eu. Ninguém aguentaria aquele povo. Então, quando nós lemos essa história de Moisés, nós vemos que realmente assim, a água saiu da rocha. Como Deus havia falado, mas Deus ele ficou irado com Moisés e com Arão por desobedecerem a ele. Deus disse a Moisés e Arão que eles não teriam permissão de entrar na terra prometida, a terra que Deus tinha prometido a seu povo por causa da desobediência deles. Eles não poderiam entrar. Então, Moisés havia liderado o povo de Israel por mais de 40 anos. Ele havia sido um dos maiores líderes da história de Israel e agora ele não podia ver o cumprimento da promessa de Deus. Terrível isso, né? Então aí você se pergunta, mas por quê? Mas por que Deus disciplinou Moisés de forma tão dura por um único ato de raiva? Quando nós paramos e vemos isso aqui, nós vemos que, primeiro, é muito importante nós notarmos que Moisés, ele não apenas ficou um pouco irado, né? Ele questionou a autoridade e o poder de Deus na frente de todo o povo. Então, o problema não é só a ira, né? Então, ao invés de Moisés ter confiado na promessa de Deus de prover água para o seu povo, Moisés ele se concentrou na sua própria frustração, na sua própria irritação, na sua própria irritabilidade. Então, Moisés, que esse líder que ele era, ele carregava uma responsabilidade, né, diante de Deus. Então, como líder, Moisés deveria ter sido um exemplo para o povo de Israel em sua obediência e em sua confiança em Deus. Então, a desobediência dele diante do povo mostrou uma falta de confiança e uma desonra à autoridade de Deus. Então, entenda isso, querido. O problema de Israel não foi a ira. O problema de Moisés não foi a ira. O problema de Moisés foi não ter confiado em Deus, ter desonrado a autoridade de Deus diante do povo. Então, quando nós vemos assim, essa disciplina de Deus não foi só sobre Moisés, né? Mas foi sobre todo o povo de Israel. Todo o povo dele acabou pagando por isso também, né? Então, Deus estava mostrando a Israel a importância da obediência e da confiança na sua liderança. Ele sabia o que ele estava fazendo. Então, a disciplina de Moisés, ela foi um exemplo de que Deus não tolera a desobediência, mesmo daqueles que são considerados grandes líderes. A desobediência a Deus é algo muito sério e nós precisamos cuidar com isso. Então, a disciplina de Deus sobre Moisés foi um lembrete de que Deus leva a desobediência muito a sério, especialmente daqueles que são líderes e exemplo para os outros. Moisés, embora tenha sido um grande líder, falhou em confiar em Deus e em seguir as suas instruções. Então, a disciplina de Deus foi uma demonstração da sua autoridade e amor, bem como uma lição para todo o povo de Israel. Então, a ira incontrolada, ela desonra a Deus. A ira, ela é um sinal de desconfiança. Explosões descontroladas de ira, querida, são impulsos de desobediência. Quando nós somos movidas pela ira carnal, nós revelamos que nós estamos confiando em nós mesmas e não em Deus.
Olha o quanto isso é sério. Então, a ira, ela é uma emoção natural, né, que surge em resposta a situações em que nos sentimos frustradas, ameaçadas, injustiçadas. E embora a ira em si, ela não seja pecaminosa, porque o Senhor fala, né, irai-vos e não pequeis, né? Porém, quando ela é mal administrada, ela se transforma numa ira incontrolada. E ela pode levar a consequências prejudiciais. Na Bíblia, geralmente a ira incontrolada ela é frequentemente associada à desonra a Deus e à desobediência. Então a Bíblia nos ensina que Deus ele é paciente e longânimo e ele espera que os seus filhos imitem o seu caráter, paciência e longanimidade. Quando nós somos dominados pela ira incontrolada, nós não estamos agindo de acordo com a vontade de Deus. Nós estamos essencialmente desonrando o Senhor, porque nós não estamos seguindo o exemplo dele. E isso é uma desonra. Como é que eu posso ser uma filha e desonrar o meu pai? A ira vai trazer isso. Então, Tiago 1, 19 e 20, nós já falamos sobre isso, diz assim: sabei isto, meus irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, a ira, ela é um sinal de desconfiança. A ira incontrolada pode ser um sinal de que nós não estamos confiando em Deus. Já pensou nisso? Quando nós nos iramos, independente da situação pela qual você está passando, pensa aí, às vezes você se ira porque você não consegue fazer com que teu filho te obedeça. E aí você se ira e você tem aqueles acessos, aquelas crises. Na verdade, você não está confiando que Deus é que está no controle de todas as coisas. Então, a ira é um sinal de que nós não estamos confiando em Deus. Quando nós reagimos com ira, nós estamos essencialmente dizendo que nós confiamos que Deus está no controle da situação e que Ele vai agir a nosso favor. Em vez disso, nós estamos, muito pelo contrário, confiando em nós mesmos, né? Nos nossos próprios esforços para resolver a situação. O Provérbios 14, 29 diz que o que é tardio em irar-se é grande em entendimento, mas o que é de ânimo precipitado exalta a loucura. Então, se você é tardio em irar-se, se você é essa pessoa que, como é o nosso Deus, que é compassivo, que é misericordioso, que é longânimo, né? Se você é essa pessoa, você é uma pessoa de entendimento. Agora, se você é essa pessoa de ânimo precipitado, está exaltando a loucura. Então, você está desonrando a Deus. Então, explosões de ira descontroladas são impulsos de desobediência. Além de desonrar a Deus e revelar desconfiança nele, a ira incontrolada também pode levar à desobediência. Quando nós somos movidos por essa ira carnal, nós podemos tomar ações precipitadas e prejudicar outras pessoas, incluindo pessoas que nós amamos. Em Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32, diz assim: toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam tiradas do meio de vós, bem como toda malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Então, você vai ver que existem vários exemplos bíblicos de ira descontroladas que mostram as consequências negativas de não saber lidar com estas emoções. Né? Então, a palavra está nos dizendo aqui em Efésios que isso não pode fazer parte da nossa vida. E aí nós vemos exemplos bíblicos. Caim, lá em Gênesis 4, 5 e 8, diz que Caim ele ficou com raiva, né, quando Deus aceitou a oferta do seu irmão Abel e não a dele. Então aquilo o frustrou, lembra que nós falamos sobre frustração, né? Ele ficou tão frustrado com aquilo que aquela ira cresceu dentro dele, aquilo virou algo assim tão descontrolado, que ele acabou matando seu irmão. Ele não teve o autocontrole. Moisés, como nós temos falado bastante aqui já, né? Moisés fica com raiva quando viu um egípcio, né, maltratando um hebreu e ele acaba matando o egípcio. Embora ele tenha agido por justiça, Moisés não lidou com a sua ira de uma maneira controlada. Então não adianta nada, às vezes, mas era o certo a fazer. Mas isso desonra a Deus.
Isso vai trazer consequências. Saul, em 1 Samuel capítulo 18, do versículo 8 e 9, a gente vai ler que Saul ficou com raiva quando ele ouviu as mulheres de Israel cantando sobre as vitórias de Davi. Né? Quando elas falaram que Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhões de milhares, alguma coisa assim. Então, ele permitiu que essa ira o controlasse e ele tentou matar Davi várias vezes. Então, era justificável? Ele era o rei, ele deveria receber, né, na visão humana, ele deveria receber maior honra. Davi estava recebendo. Porém, essa ira dele fez com que ele tentasse matar Davi. E aí foi onde ele perde tudo. Então, a ira, amadas, ela é essa emoção realmente natural, humana, mas quando ela não é bem administrada, ela pode levar realmente a consequências prejudiciais. Então, a ira incontrolada, ela desonra a Deus e ela revela desconfiança nele e pode levar à desobediência. Porque quando eu não confio no Senhor, a consequência é desobedecer. Né? Então, quando nós somos tentados a agir com ira, nós devemos realmente lembrar das palavras de Tiago, né? Que nós precisamos ser tardios em irar-se. Tardios. E, se possível, nem se ira. Nem se ira. Né? Então, pensa antes, respira, pensa em como Deus agiria, né? E assim nós vamos conseguir viver em paz com todos, conosco mesmo e principalmente com Deus. Um outro aspecto também que é muito importante nós colocarmos aqui é a questão da impiedade. A Bíblia ela é considerada assim, uma importante fonte, né, de orientação para as nossas vidas. E um assunto que aparece assim, muito na palavra de Deus é a questão da impiedade. Muitos servos de Deus, apesar de terem tido uma boa reputação em muitas áreas, reações impiedosas, às vezes foram tentações para essas pessoas. Então, nós precisamos entender que essa falta de controle, né, do caráter ou do temperamento pode nos levar realmente a essas reações. Então, o que são ações ou reações impiedosas? A impiedade, queridas, é a falta de piedade, ou seja, a ausência de compaixão e empatia pelos outros. As reações impiedosas são aquelas em que as pessoas agem de forma cruel, desumana ou injusta com os outros, sem levar em conta as consequências de suas ações. Essas reações podem ser provocadas por diversas emoções, né, como raiva, inveja, orgulho. Né? Então, muitas vezes as pessoas que ocupam posições de liderança, principalmente na igreja ou em qualquer outra área, né, elas são tentadas a reagir muitas vezes de uma forma impiedosa. Elas podem sentir muitas vezes que elas têm o direito de agir dessa forma por causa da sua posição de autoridade ou porque elas acham que elas estão agindo em defesa da fé. No entanto, a Bíblia ela ensina que líderes cristãos devem andar em humildade e compaixão, seguindo o exemplo de Cristo. Né? Então, nós temos visto, infelizmente, hoje no nosso meio, nós vemos, infelizmente, muitas pessoas em posição de liderança agindo de uma forma impiedosa, agindo de uma forma assim, como é que eu vou dizer? Por acharem que estão nessa posição de liderança, elas podem falar bruscamente, elas podem se exaltar, e todo mundo tem que entender por que ela é o líder. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus disse: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, Jesus, ele é o nosso exemplo de humildade, de compaixão. Ele nunca reagiu de forma impiedosa, mesmo quando ele foi injustiçado e maltratado pelos outros. Né? Muito pelo contrário, ele sempre procurou amar e servir as pessoas, mesmo aquelas que eram consideradas indignas e impuras. Então, nós vemos aqui nisso que nós estamos falando aqui, né, de Moisés, que Moisés ele permitiu que a sua frustração, a sua irritação com o povo o levassem realmente a agir impulsivamente, ao invés de confiar em Deus e seguir as suas instruções. A impiedade de Moisés teve consequências graves.
Então nós vemos que muitas vezes os líderes cristãos ele têm a responsabilidade de liderar pelo exemplo, mostrando aos outros o caminho da humildade e da compaixão. Eles devem ser guiados pelo amor de Cristo, nas suas palavras, nas suas ações. Eles devem evitar reações impiedosas que possam prejudicar os outros ou afastá-los do Evangelho. Eles precisam buscar em Deus a reconciliação, a paz, seguindo o exemplo de Cristo. Então, hoje, infelizmente, nós temos visto muitas pessoas agindo de uma forma assim com ira, trazendo uma mensagem que muitas vezes machuca, ofende, e achando que porque ela está nesse lugar de liderança, ela tem esse direito de agir assim. Então, são reações realmente assim de iras que são levadas para um lado da impiedade, sem nenhuma compaixão pelas almas, sem nenhum amor, sem se colocar no lugar do outro, sem empatia. Então nós precisamos ter esse cuidado, principalmente nós que estamos nesse lugar de liderança. Nós como pais, muitas vezes, nós precisamos ter esse cuidado. Então reações impiedosas são uma tentação para muitos servos de Deus. Eu acho que porque eu estou nessa posição de liderança, eu estou na posição de um pastoreio, eu não vou admitir que ninguém fale comigo de tal maneira, eu não vou admitir, né, que vocês fiquem me questionando, eu não vou admitir. Como Moisés, naquele momento, acho que Moisés estava assim tão frustrado com aquele povo, que ele quis impor respeito ali. Seus bandos de rebeldes, o que vocês querem que eu faça? Então, essa ira, muitas vezes, pode fazer com que pessoas se ressintam, né, do que nós temos pregado, do que temos ensinado, e como nós temos visto pessoas hoje que estão realmente feridas por causa disso. Né? Então, como líderes cristãos, nós devemos seguir o exemplo de Cristo, procurando amar, servir as pessoas, em vez de reagir de forma cruel e injusta. Que nós possamos realmente seguir, amadas, o exemplo do Senhor. Né, em todas as áreas da nossa vida, não é só no púlpito, é em todas as áreas. Nós precisamos realmente ser essas pessoas mansas e humildes de coração. A ira não pode fazer parte da nossa vida. Então nós vemos Moisés aqui, quando nós falamos sobre a história de Moisés, nós vamos falar sobre uma frustração cumulativa. Né? Frustração cumulativa. E como nós passamos por isso? A irritação de Moisés ela era recorrente. Né? Ele já havia enfrentado situações similares com o povo de Deus reclamando dele, mas aparentemente essas queixas não o afetavam tanto. Né? Só que quando isso continuou, ele perdeu o controle. Então nós vemos aqui essa história de Moisés, e isso realmente assim nós precisamos deixar isso entrar no nosso coração e não permitir que essa frustração nas nossas vidas seja cumulativa. Nós precisamos aprender a levar aos pés da cruz quando isso começa. Por isso que eu acho tão importante essas aulas, por isso que eu acho tão importante essas reflexões aqui, nós analisarmos a vida desses homens, porque muitas vezes quando nós pegamos e começamos a estudar a história de Moisés, desses grandes homens, grandes líderes, nós vamos nos atentar apenas às coisas boas que eles fizeram. E isso é muito bom, é claro, nos ajuda muito, mas existe também essa questão de nós precisarmos analisar esses pontos negativos, porque isso nos mostra que muitas vezes nós estamos passando por situações e que às vezes a gente não sabe por quanto tempo ainda que a gente vai conseguir suportar isso, né? Com tantas pressões, com tantas importunações, com tantas críticas, com tantas desaprovações de outras pessoas. Então, muitas vezes nós precisamos ter esse cuidado para não deixar isso acumular nas nossas vidas. E isso acabar gerando uma ira dentro de nós, que nós vamos perder o controle e acabar desonrando a Deus. Então, é como nós precisamos aprender a levar sempre tudo aos pés da cruz e deixar lá. Muitas vezes eu percebo que nós, principalmente nós como mães, como esposas, às vezes nós vamos acumulando certas coisinhas, né? Só certos aborrecimentos, a gente deixa passar hoje, deixa passar amanhã, vai fazendo como Moisés, a gente vai levando só, mas a gente não trata isso de uma forma assim efetiva, a gente não libera perdão, a gente não conversa, a gente vai jogando para debaixo do tapete.
Você vai jogando, vai varrendo para debaixo do tapete aquilo, vai deixando, vai deixando, vai deixando. É como diz aquele ditado, você vai engolindo sapos, você vai engolindo sapos, né? Chega uma hora que você implode. E aí quando você implode, depois você explode. Isso é muito sério. Então acumular esses sentimentos, essas frustrações, é muito perigoso. E pode fazer com que você exploda de raiva, prejudicando a si mesmo e aos outros. Então nós precisamos aprender, né, que como com a história de Moisés, né, que Moisés sendo esse líder, né, forte, corajoso, como todos nós, ele tinha seus momentos de fraqueza e frustração. Então nós vemos que essa história que nós estamos falando aqui, né, de Números 20, não era a primeira vez que Moisés estava enfrentando essa situação difícil, né, com o povo. Eles já haviam reclamado anteriormente, mas Moisés tinha conseguido lidar, né, com essa situação sem perder a paciência. Então, por que dessa vez, né, a frustração de Moisés ela foi tão grande? E a resposta é que as frustrações anteriores elas haviam sido resolvidas, né? O povo havia recebido o que precisava e a situação havia sido contornada. Mas dessa vez, a reclamação do povo parecia interminável e a frustração de Moisés acabou se acumulando. E ele ficou assim tão exasperado que ele acabou batendo na rocha para tirar água, em vez de falar, né, com ela como Deus havia ordenado. Então, muitos de nós enfrentamos essas situações nas nossas vidas. Muitas vezes pessoas ao nosso redor, elas podem nos pressionar, nos importunar, reclamar, criticar constantemente. E isso pode levar a uma acumulação perigosa de frustração no nosso coração. Mas nós devemos lembrar, queridas, que nós fomos chamadas para lidar com essas situações de uma forma diferente, né? Em Efésios 4:26, a Bíblia nos diz que nós devemos irar, mas não pecar, que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Em outras palavras, está dizendo que é normal nós ficarmos irritadas, mas que nós não devemos permitir que essa ira, né, nos leve a pecar. Então, a frustração cumulativa, ela pode levar a uma variedade de emoções negativas, incluindo a raiva, a irritabilidade, o desespero. E essas emoções, elas podem se tornar mais difíceis de controlar, né? E torna também mais difícil de controlar os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. Então, quando nós entrarmos nisso, talvez você esteja passando por isso, talvez você esteja aí por tanto tempo engolindo sapos, né? Talvez você esteja por tanto tempo, assim como Moisés, aguentando a murmuração do teu patrão, do teu filho, do teu marido, da tua vizinha, da tua sogra, não sei, talvez até mesmo de você mesma, né? Então nós precisamos de algumas estratégias que muitas vezes nos ajudam, né, a entender e não permitir que a ira venha sobre as nossas vidas e que nós venhamos a extrapolar, né, machucando, ferindo pessoas e às vezes a nós mesmos. Então identifique, queridos gatilhos, identifique as situações que tendem a desencadear a sua frustração. Se você sabe o que te leva a pecar, você pode se preparar para essas situações com antecedência e pensar em maneiras de lidar com ela. Então, se você sabe que o teu patrão, todos os dias, ele, em determinado momento, em determinadas situações, ele age de tal forma, então você já pode se preparar para isso. Né? Se você sabe que você vai chegar na casa da tua sogra e ela vai te falar alguma coisa, que você sabe que aquilo vai... Você já sabe como se preparar. Então, realmente, assim, identifique os gatilhos. O que é que te leva a isso? Identifique, isso vai te ajudar bastante. Respire profundamente. Então, quando você sentir que a frustração está aumentando, faça uma pausa. Respire profundamente algumas vezes. Isso pode te ajudar a acalmar as tuas emoções e dar a você a chance de pensar antes de agir. Eu acredito que essa é uma técnica muito importante. Eu sempre ensino as meninas que eu atendo a respirar Deus. Falei, respira Deus, né? Quando você está passando por crise, assim, respira Deus. Porque quando eu permito que Deus entre em mim, toda aquela frustração, toda aquela ira, toda aquela indignação, isso tudo vai saindo quando eu expiro. Então, eu respiro Deus e expiro o que não presta. Então,
Pratica isso, você vai ver como isso vai te ajudar bastante. Pratique a paciência, né? A paciência é uma habilidade importante para lidar com a frustração. Tente ver a situação de uma perspectiva diferente e pense que as coisas podem mudar com o tempo. Então, praticar a paciência é muito bom. Às vezes a gente passa tantas dificuldades nessa vida e se a gente não tiver essa paciência mesmo, essa longanimidade, né, muitas vezes a gente se ira mesmo. Né? Então, evite tomar decisões impulsivas. Quando nós estamos frustradas, nós podemos ser tentadas a tomar decisões impulsivas que podem nos levar a pecados. Tente adiar as decisões importantes até que você possa pensar com clareza, com mais calma. Né? Isso é muito importante nas nossas vidas. Todas as decisões que são tomadas em momentos de raiva, elas são decisões que custam muito caro. Então, evite tomar decisões impulsivas. Se Moisés tivesse pensado nisso um pouquinho mais, tivesse refletido sobre a ordem de Deus, a história seria bem outra. Né? E se preciso for, querida, busque ajuda. Busque ajuda, né? Se você sente que você está lidando com sua frustração e que está difícil aí, não tenha medo de pedir ajuda, não. Conversa com um conselheiro, procura um líder, né? Procure alguém para te orientar, isso vai te ajudar bastante, alguém que ore com você, né? Lembre-se que lidar com a frustração cumulativa pode ser um processo desafiador e que requer prática e perseverança, mas com tempo, esforço, estratégias, né, nós podemos superar isso sem cair em pecado, tá? Então, nós devemos aprender a lidar com essa frustração de uma maneira saudável e que honre a Deus, principalmente, que nós possamos aprender a lidar com a frustração, né? Possamos realmente aprender a lidar com isso dentro dessa história de Moisés, para que não venhamos a cair no mesmo pecado que ele cometeu. E eu creio, assim, queridas, que todas nós aqui, nós temos realmente, assim, um chamado de Deus. Né? Nós temos um chamado de Deus para servir ao Senhor, como mães, como esposas, como líderes, como pastoras, mas nós precisamos entender que nós não podemos usar mal a autoridade que Deus nos confiou. Todas nós fomos chamadas para servir ao Senhor, independente do nosso lugar, da nossa hierarquia na igreja, no ministério, não importa, dentro da sua casa, né? No entanto, é muito importante nós termos sempre na nossa mente que o poder e a autoridade que o Senhor nos deu, eles devem ser usados, né, com humildade, com sabedoria. E, infelizmente, hoje nós temos visto muitos líderes cristãos usando mal a autoridade que lhes foi concedida, tentando cumprir o seu chamado a seu próprio modo. E isso realmente assim tem feito com que Deus se entristeça muito conosco. Eu tenho visto assim muitas coisas nesses últimos dias, assim, eu tenho percebido, e às vezes eu fico imaginando o quanto o coração de Deus deve ser realmente assim doer, né? Ao ver como a autoridade que Ele deu aos seus filhos está sendo usado de uma forma tão errada. Então, muitas pessoas hoje, muitos líderes, eles têm usado muito mal essa autoridade, se tornando pessoas rígidas, pessoas inflexíveis, pessoas que estão batendo na rocha, ao invés de falar a rocha. São pessoas que exigem obediência e submissão sem levar em conta a delicadeza da situação, as necessidades individuais das pessoas que lideram. Né? Então, pessoas que realmente assim não têm tido compaixão das almas que o Senhor tem colocado sobre a nossa responsabilidade, seja como mães, seja como esposa, seja como pastoras. São pessoas que não têm tido compaixão. A verdade é que hoje a liderança cristã, ela não tem sido exercida com humildade e amor, mas ela tem sido exercida com autoritarismo em muitos lugares. Jesus, ele nos ensina que a autoridade verdadeira, ela é exercida por meio de serviço e não da dominação. Não se domina sobre o outro,
mas serve-se o outro. Infelizmente, hoje nós não temos visto, né, isso acontecendo no meio cristão. E como isso deve entristecer o coração de Deus. Então, nós devemos realmente assim seguir o exemplo de Cristo, que lavou os pés dos seus discípulos e ensinou que maior é aquele que serve. Mas hoje a nossa liderança ela quer ser servida. Então, também é muito importante nós nos lembrarmos que muitos cristãos, queridos, já foram feridos por líderes que bateram na rocha, ao invés de falar a rocha. Eles foram tratados com dureza, com condenação, ao invés de amor e compaixão. Então, talvez você seja essa pessoa que ninguém falou com você, eles bateram em você. E como isso é terrível, porque não é essa a ordem de Deus. A ordem de Deus é que nós falemos e não que nós batemos. Né? Pessoas que não foram tratadas, né, com amor, com compaixão. Então, nós precisamos ser sensíveis às necessidades das pessoas que lideramos e agir com bondade, com sabedoria em todas essas situações. Nós precisamos entender sobre a necessidade de mudança na forma como nós nos aproximamos, né, das pessoas, como nós nos aproximamos de Deus e como nós compartilhamos a palavra do Senhor com as outras pessoas. Eu acredito mesmo, queridas, que nós estamos vivendo um tempo em que não há necessidade de nós batermos na rocha em nosso ministério. Muitas vezes as nossas abordagens elas têm sido rígidas e condenatórias, como se nós precisássemos exigir obediência por meio da força. E como isso tem ferido pessoas. Como isso tem ferido pessoas. Às vezes as pessoas, mas é que hoje não se fala em pecado, só se fala em amor. Mas mesmo só se falando em amor, às vezes se fala de uma forma assim que traz muita condenação. Traz muita... nós precisamos sim falar sobre o julgamento de Deus, nós precisamos falar como Deus, Ele odeia o pecado, mas não trazendo condenação para as pessoas, mas trazendo amor. A verdade é que nós, como cristãos, a nossa maior arma é o amor. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos falar a rocha, falar às pessoas, ao invés de ficar batendo. Nós precisamos falar com gentileza, com paciência, com compaixão, mesmo quando as coisas não estão indo bem. Porque nós vemos aqui que Moisés, ele errou profundamente nesse ponto. Ao invés de falar, ele bateu. Deus está no controle de todas as coisas. Quando eu creio, por que muitas vezes a gente fala, então a gente não vai falar sobre o pecado? Não é isso. Sabe qual é o problema, queridas? É que nós queremos falar e nós queremos convencer. Não é esse o nosso papel. O meu papel é falar, convencer é papel do Espírito Santo. Só que hoje nós queremos fazer isso. Nós queremos enfiar goela abaixo das pessoas. E aqui Moisés, ele tinha uma palavra clara de Deus. Deus falou para ele, fala a rocha e ela vai fluir. Da rocha vai fluir água. Esse fluir água é meu papel. O teu papel é falar. Mas aí Moisés, tão irado com a situação, Moisés chega e diz, o que vocês querem que eu faça? Que eu tire a água da rocha? Como se ele fosse fazer. Não era isso que Deus estava falando. Então, nós precisamos realmente entender que nós não precisamos trazer uma palavra de condenação. Né? Isso não significa, queridas, que nós não devemos falar a verdade, mas nós precisamos lembrar que Deus ele é amor e misericórdia. Nós precisamos realmente nos posicionar no Monte Calvário, pregando realmente uma mensagem de esperança e salvação. Jesus ele morreu na cruz para nos dar vida e liberdade, e a nossa mensagem ela deve refletir esse amor e essa graça. Nós devemos lembrar que a nossa missão como cristãos é levar o amor e a graça de Deus ao mundo. Nós precisamos ser um reflexo do amor de Cristo em tudo que nós fazemos, em tudo que nós dizemos. Então, quando nós falamos com amor, com gentileza, com compaixão, nós estamos refletindo a imagem de Deus no mundo. E isso é muito mais poderoso do que qualquer condenação. Então, nós devemos abordar realmente adotar essa abordagem realmente de amor no nosso ministério.
Nós devemos sim falar a rocha, pregar a mensagem de esperança, de salvação. Devemos refletir realmente a imagem de Cristo em tudo que fazemos, em tudo que nós dizemos, porque Deus ele tem um plano perfeito para as nossas vidas. Então nós precisamos entender isso, queridos. Que o nosso chamado é para servir ao Senhor, servir aos nossos irmãos com humildade, com amor. Então, use a autoridade que Deus te deu para servir ao povo dele, não para controlar o povo dele. E quando eu falo em povo, eu falo aqui não só como líder, eu falo como mãe. Como mãe, eu tenho, o Senhor me deu uma autoridade como mãe, mas como mãe, eu tenho autoridade, meu filho tem que me obedecer. Por quê? Porque eu sou mãe, porque eu sou autoridade, e eu vou usar isso de uma forma autoritária? Se a palavra diz que eu tenho que fazer ao outro tudo aquilo que eu quero que faça para mim, isso não diz respeito ao meu filho. Será que não? Será que não? Será que eu tenho que controlá-lo? Claro que eu tenho que discipliná-lo, tenho que ensiná-lo no caminho, mas isso de usar essa autoridade para fazer com que as pessoas, ao invés de nós servirmos as pessoas, nós queremos controlá-las, está errado. Não está de acordo com os planos de Deus. Então lembre-se que o verdadeiro poder está no serviço, e que Jesus é o nosso modelo perfeito de liderança. Então, se eu quero poder, eu preciso servir. Não é que eu quero poder, então eu vou exigir que você me obedeça. Não, eu preciso te servir. Então, queridos, não machuque os teus irmãos, mas ajude-os a crescer na fé, no amor, que Deus nos ajude realmente a sermos líderes fiéis, verdadeiros, que nós possamos servir com alegria, não usando a nossa autoridade para exigir, para machucar, para ferir, mas que venhamos a falar com amor e sabedoria. Então, essa história de Moisés, ela nos ensina como a ira dele levou à desobediência e, consequentemente, à perda da entrada na terra prometida. Moisés deixou-se levar pela ira e desobedeceu a Deus. Ele não seguiu as instruções que lhe foram dadas e agiu impulsivamente. Como resultado, perdeu a oportunidade de ver a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Essa história de Moisés, querida, essa aula de hoje é sobre isso. Ela nos ensina que a ira pode nos levar à desobediência e, como consequência, nos afastar do destino que Deus tem para nós. Quando nós não estamos no controle das nossas emoções, nós acabamos tomando decisões precipitadas, nos distanciando da vontade de Deus. E assim como Moisés, nós podemos perder oportunidades importantes na nossa vida. Então, vamos aprender a controlar as nossas emoções, vamos buscar a orientação em todas as situações. A Bíblia, ela nos ensina que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Então, nós devemos cultivar essas qualidades na nossa vida e buscar a ajuda de Deus para controlar as nossas emoções. E dessa maneira, queridas, não nos afastarmos do destino que Deus tem para nós. Então, nós não podemos permitir que essas explosões de ira nos impeçam de cumprir a vontade do Senhor e nem de receber a nossa bênção. Amém, amadas? Que você possa buscar em Deus, guardando o teu coração, que você possa realmente pedir para o Senhor sondar a tua vida, que você possa pedir para que o Senhor venha te mostrar se esse pecado obscuro, se essa transgressão está sobre a sua vida, se você tem entristecido o Senhor, se você tem desonrado Ele, se você tem desobedecido Ele, se você tem confiado que você é que está no controle, quando você tem esses acessos, se você quer resolver as coisas à tua maneira, pede para Deus te sondar, pede para Ele te mostrar tudo isso. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer, porque Ele é Deus, porque Ele sabe todas as coisas, porque Ele está no controle de todas as coisas, porque a palavra dEle diz que os pensamentos dEle são melhores que os nossos, são mais altos que os nossos, que o Senhor tem planos de paz para as nossas vidas. Então, que nós não venhamos realmente a permitir que a frustração cumulativa venha
nos levar a esses momentos de ira, onde nós vamos desobedecer a Deus. Mas que nós possamos levar cada dia, tudo que te acontece, leva aos pés da cruz. A Bíblia diz, olha, não deixa o sol se pôr sobre a tua ira. Sabe o que está falando sobre isso? Resolve todas as tuas questões. Não deixe isso acumular na sua vida. Não permita que isso acumule a ponto de chegar numa hora como Moisés ali, que ele estava tão frustrado, que a ira dele se transformou em impiedade. Amém, queridas? Que Deus possa realmente nos dar esse discernimento, né, e essa sabedoria em como agir, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse momento, para que o Senhor esteja realmente ministrando o nosso coração, em nome de Jesus. Pai querido, nós reconhecemos o Senhor como o Criador de todas as coisas, o Senhor das nossas vidas, e nós queremos te pedir, Pai, por sabedoria e por direção neste momento. Pai, assim como Moisés, nós enfrentamos, Senhor, momentos em nossas vidas em que a ira, Pai, e o descontrole emocional muitas vezes podem nos dominar e nos levar a cometer erros, Senhor, que podem matar, Senhor, as nossas vidas, os nossos ministérios, a vida de pessoas que estão perto de nós, as nossas emoções. Mas, Pai, nós queremos, Senhor, te louvar, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, esses exemplos, Senhor, assim como o exemplo de Moisés. Um líder, Pai, que enfrentou muitos desafios, Senhor, na sua caminhada. E que por causa, Senhor, da sua ira descontrolada, Pai, ele perdeu a chance, Deus, de entrar na terra prometida. Nós aprendemos, Pai, com Moisés a importância, Senhor, do autocontrole, que é uma virtude, Senhor, que deve ser praticada em todas as áreas da nossa vida. Nós te pedimos, Senhor, que o Espírito Santo nos ajude a desenvolver essa virtude em nós. Que nós possamos, Pai, ser como uma árvore, Senhor, plantada junto às águas, firmes e inabaláveis, mesmo diante das adversidades da vida. Que nós possamos, Senhor, estar sempre atentas aos nossos pensamentos, às nossas emoções, para que possamos agir, Senhor, com sabedoria, mesmo em situações difíceis. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a controlar, Deus, as nossas línguas, Pai, e as nossas ações. Que nossas palavras, Senhor, sejam sempre cheias de amor e graça. E que as nossas ações, Senhor, sejam um reflexo, Pai, da nossa fé e da nossa confiança em Ti. Pai, nós oramos, Senhor, para que o Senhor nos ajude, Senhor, a ter empatia pelos outros. Especialmente, Senhor, quando eles, Senhor, nos ofendem, Pai, ou nos irritam. Que nós possamos lembrar, Pai, que todas essas pessoas, Senhor, são criadas à sua imagem, à sua semelhança, e que nós devemos tratá-las, Pai, com respeito, com amor, mesmo, Senhor, quando nós nos sentimos ofendidos. Pai, nós pedimos também, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a perdoar, Senhor, aqueles, Deus, que nos machucaram. Assim como o Senhor nos perdoou, Pai, através de Jesus Cristo. Que possamos deixar de lado, Pai, a amargura, a raiva, a ira nos nossos corações. E que possamos encontrar a paz e a liberdade, Senhor, em seu perdão. Pai, nós também te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a nos lembrar do exemplo de Moisés. Que mesmo, Senhor, com os seus erros, Pai, ele foi um grande líder, Pai, e um grande homem de Deus. Que nós venhamos a aprender, Senhor, com as suas falhas. E nos esforçar, Pai, para crescermos e melhorarmos, Deus, a cada dia. E nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por seu amor, por sua fidelidade nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos fiéis a Ti em todas as coisas. Que possamos, Pai, glorificar o Seu nome, Senhor, através das nossas vidas, Pai. Que possamos ser exemplos, Senhor. Exemplos, Senhor, dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas, Pai, nos nossos trabalhos. Pai, que não venhamos, Senhor, a envergonhar o Senhor. Não venhamos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, fazer com que outras pessoas, Senhor, duvidem do Teu poder, Pai. Ao nos verem, Senhor, iradas, Pai. Ao nos verem, Senhor, não confiando, Senhor, na Tua direção. Pai, no nome de Jesus, que venhamos a ser exemplo, Pai.
Que venhamos mesmo, Senhor, a transmitir, Senhor, para este mundo, Deus, a tua luz, Pai, e as tuas verdades. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é que nós te pedimos, Pai. Sê conosco, Pai, em todo o tempo, Deus. Nos guardando, Senhor. Nos livrando, Senhor. Guardando os nossos pensamentos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, Deus, por esta palavra. Que ela venha, Senhor, criar raízes em nós, Pai. E que nos momentos, Senhor, da frustração, Deus, nos momentos da irritação, Pai, nós venhamos a nos lembrar disso, Pai. E não permitir, Deus, que a ira, Pai, venha te desonrar, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda os nossos corações, Pai. Guarda os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridas. Que nós possamos realmente viver isso nas nossas vidas, dia após dia, em nome de Jesus. Agradeço a todas que estiveram aqui conosco, que vocês possam ser ricamente abençoadas, como eu tenho sido ricamente abençoada através desses estudos, em nome de Jesus.